escuta, a gente brinca, vocês sabem que a gente brinca, a gente gosta de brincar, mas a gente também fala muito sério. E hoje a gente completa exatos 38 dias do desaparecimento das crianças em Bacabal. Nós estamos há praticamente aí quase 40 dias falando do mesmo assunto aqui no programa. E tem muita gente que me pergunta, Paulo, não está muito cansativo falar disso todo dia? E aí a gente sempre precisa ser sincero com vocês que nos acompanham. Essa é a nossa relação que foi instituída aqui. A minha resposta para essa pergunta, ela é muito objetiva. Tá muito cansativo mesmo, eu sei disso. Nós estamos exaustos, porque olha, não é fácil fazer essa cobertura. Vocês querem saber por que não é fácil? É muito simples, porque a gente vive num país em que, infelizmente, a gente não pode confiar de olhos fechados nas instituições. Infelizmente, essa é a realidade. E isso é muito grave. Ontem surgiu uma informação de que os moradores do quilombo de São Sebastião dos Pretos estariam, desde o dia 5 de janeiro, impedidos de sair da área sem autorização da polícia. E nós que fazemos uma cobertura honesta do caso, o que nós fizemos? Fomos atrás das autoridades, como vocês viram ontem aqui no programa. A gente entrevistou o delegado-geral da Polícia do Maranhão, que disse com todas as letras que essa informação não procedia. Repito para vocês, quem faz jornalismo para valer, ouve todo mundo e vai atrás dos fatos. Nós recebemos várias mensagens depois disso de moradores do quilombo relatando que o que trouxemos ontem no programa era verdade. E agora eu peço a sua atenção às 9 horas e 18 minutos, às 9 horas e 19 minutos, perdão, porque nós vamos exibir para vocês um áudio de uma pessoa de lá que vai ter a sua identidade preservada e que relata o que na avaliação dela está acontecendo. Vamos ouvir. Neuri, realmente é verdade, né? Em questão aí das pessoas saírem da comunidade. Sempre tá dando satisfação agora para a polícia por questão de segurança, que antes do acontecido realmente a pessoa poderia entrar e sair a hora que quisesse, mas depois disso não pode mais, né, por questão de segurança. E também a comunidade também está sendo investigada, todas as pessoas que moram, que não é mentira, é verdade. E vale também a gente deixar registrado aqui, de alguma forma, algumas ameaças, sejam veladas ou não, elas sempre serão devidamente registradas para as autoridades policiais que nós temos aqui em São Paulo. Eu repito, nós não temos medo de nada e não estamos contra ninguém nesse caso, mas nós estamos sim a favor dos direitos básicos que qualquer cidadão precisa ter nesse país. E a gente vai continuar o nosso trabalho, porque infelizmente 2 lindas crianças ainda estão desaparecidas e merecem todo o respeito e dignidade possível das investigações. É o que a gente vai cobrar por aqui. Carla Albuquerque, quero um pouco do teu comentário, minha amiga. Então, olha só, nós temos aí informações divergentes, né? A comunidade ali, como o Paulo muito bem trouxe, nos envia a informação de que eles estão ali com essa restrição de ir e vir. Já o delegado-geral informa que isto não é verdade. Então, temos ali uma divergência. Precisamos entender o que está de fato acontecendo, porque restrição de liberdade é algo muito grave, né? Você não pode restringir a liberdade de ninguém, a não ser com uma autorização judicial, enfim. E a pessoa fica com uma restrição de liberdade quando ela está dentro de uma penitenciária. Ali ela está com a liberdade restrita, de fato, né? Ou com outras medidas cautelares, mas aí somente com uma autorização judicial. Quando essa pessoa que, inclusive, envia a mensagem, ela fala, todos na comunidade estão sendo investigados. Gente, a gente já explicou que isso aqui também isso sim é normal. Todo mundo pode ser investigado. Isso não significa que a pessoa é culpada. Isso faz parte do trabalho policial e investigativo. O que chama a nossa atenção não é que todas as pessoas estejam sendo investigadas, mas é a questão dessa restrição de liberdade que tem sido denunciada e que precisa, de fato, ser averiguada, porque são todos brasileiros e ali você não pode impedir uma pessoa de ir e vir e muito menos ficar perguntando para onde ela vai, que horas ela volta, o que ela vai fazer. Ninguém tem que dar a satisfação da sua vida, a não ser com um mandado judicial ali.
E aí, Paulo, o que eu até estou convidando um professor para conversar com a gente amanhã de Direito Constitucional. Perfeito. Professor Aloysio, um feríssimo, para explicar tudo isso para a gente, entendermos o que está acontecendo, porque quando eu conversei com ele, ele ficou assim, opa, a gente temos um problema aí, um problema sério, que é isso. E isso precisa ser investigado. Do outro lado, nós vamos agora entrar via lei de acesso à informação e pedir, né? Porque, assim, apesar do delegado geral ter nos concedido uma entrevista, eu acho que nós precisamos agora disso formalizado. O que de fato está acontecendo? Não é? Porque, assim, quando você recebe uma denúncia, o que de fato, o que muito às vezes me incomoda é o corporativismo. É a primeira, não, isso não está acontecendo. Ok. Mas, e se estiver? E se alguém estiver se passando por policiais? Não sabemos, entendeu? Muitas coisas podem estar acontecendo. O que eu entendo que deveria ser a resposta correta é: vamos investigar. Aonde, né, temos uma denúncia, nós precisamos de uma investigação, até para saber se ela tem base, se ela tem fundamento, se ela se sustenta, e não simplesmente de pronto dizer não. Isso não é verdade, mas aí a gente fica com essa contradição. Carla, é assim, eu entendo perfeitamente, aqui nós não vamos de jeito nenhum ser irresponsáveis, mas aqui vocês têm que enxergar um pouco o nosso papel nessa hora, né, Regis? O nosso papel de é o quê? questionar. O papel é de não deixar a peteca cair, meus amigos. No final das contas é isso, porque a gente sabe que existe no Brasil uma série aí de situações que já aconteceram, de vários outros casos, que por muitas vezes são esquecidos ao longo do tempo. Então nós estamos batendo nessa tecla e parecendo até de uma maneira repetitiva, porque é o seguinte, se nós não fizermos isso, pelo que se vê no Brasil inteiro, em relação a todas as mídias, o caso já foi. Já foi. Já caiu no esquecimento. Da Já mídia foi. Ninguém fala mais nada, a não ser nós. E assim, a entrevista de ontem do delegado, que foi gentil conosco de nos atender, mas foi uma entrevista muito ruim do ponto de vista de esclarecimentos. Ensaboada. Foi muito ruim, por várias razões. A primeira razão, os questionamentos que foram feitos pela nossa equipe, não apenas por mim, mas por todos que estão aqui, que participaram da entrevista, foram respondidos de uma maneira muito vaga, né? O caso, por exemplo, do mototaxista. Ou seja, até agora, e ele me se demonstrou meio assim, ouvi aquela coisa. Todas vamos investigar todas, Exato. mas ele não afirmou textualmente, olha, enviamos alguém para conversar com o motorista. Em nenhum momento, assim, foi uma coisa meio vaga. Segundo, quando a gente questiona, e isso para mim foi o que mais me deixou assim, eu falei, não é possível uma coisa dessa. Quando a gente questiona do exame toxicológico, ele responde que o resultado ainda não saiu. Gente, 40 dias para sair um resultado de um exame toxicológico para saber se o menino foi ou não dopado, se o Cauã... criança. Por que isso, assim? Por qual razão esse exame não saiu? Eu nunca vi isso, Carla. Aí você pode me responder melhor. É normal um exame toxicológico demorar 40 dias? Não. Para sair um resultado? Não. E vamos além. Você sabe o que acontece, gente? Vamos ser todos aqui, vamos ser honestos. Nós somos seres humanos. E nós somos passíveis, inclusive, a ter que dizer a verdade em determinados momentos. Porque sabe o que eu sinto em relação a toda essa investigação ali de Bacabal? É que eles estão num beco sem saída. Eles não têm respostas. Eles não sabem, de fato, o que aconteceu com essas crianças. E digo mais, não é demérito falar isso, porque nós somos humanos. Então é o seguinte, nós não temos informação, porque não sabemos de fato o que aconteceu com essas crianças. O que me incomoda profundamente é dizer, essas crianças, a linha é que elas se perderam no mato. Não, gente, a linha não é essa. Porque assim, todo o esforço que foi gasto, que foi colocado, que foi empenhado ali, naquela região de mata, prova o contrário. Prova o contrário. Então é o seguinte, chega naquela coisa, nós não sabemos. E não é errado dizer nós não sabemos, porque somos humanos. Quando a gente diz a verdade no sentido de que eu não sei de fato o que aconteceu e eu preciso de ajuda, isso não está dizendo que você é pior
ou que você é ruim. Significa que existe uma questão que é o que de fato aconteceu. Agora, quando a gente não assume que a gente não sabe, a gente não estamos no controle, isso e aquilo, todas as linhas investigativas estão sendo vistas. Aí a gente pergunta, então o senhor pode trazer mais informação sobre a linha de tráfico ou sobre a linha de um possível homicídio? E nada é respondido. E, Carla, a gente não tem informação. Aí vem, não, mas só um minutinho, Paulo. A investigação é sigilosa. Ninguém está pedindo para ele abrir o sigilo da investigação. Ninguém, jamais aqui, eu ou qualquer pessoa que trabalha comigo, iremos atrapalhar uma investigação policial. Agora, cobrar um retorno do empenho financeiro de recursos humanos faz parte do nosso trabalho, inclusive para saber como todos nós podemos ajudar. Porque, assim, achar que a polícia vai responder a todas as questões, né, que acontecem no nosso país é uma mentira, gente, porque nós somos humanos e chega num momento que, olha, assim, estamos num beco sem saída, não sabemos o que aconteceu com essas crianças. E tá errado? Tá errado quando a gente não assume, tá errado quando a gente coloca todos os recursos num ponto só e deixa os outros sem resposta. Sim. E isso eu entendo que está errado. E eu acho o seguinte, é importante que a gente tenha um pouco de noção, porque nós temos uma audiência de vários cantos do país e do mundo, né? Tem muita gente que nos assiste que nem mora mais aqui no Brasil. Aliás, mandar um abraço para todo mundo que está fora do país, que nos assiste sempre, todos os dias. É importante a gente colocar o seguinte, a política em alguns estados brasileiros, ela é uma política que, infelizmente, é coronelista. E isso existe em vários estados brasileiros. Inclusive em estados que, por muitas vezes, são até muito mais desenvolvidos economicamente. Essa é uma realidade da nossa política. E se tem uma coisa que existe hoje no Brasil, é uma classe política que, por muitas vezes, e a gente sabe disso, pode vir a ter algum tipo de relação com o crime organizado. Isso é muito sério. Então, no momento em que eu coloco aqui que a gente tem que viver nesse país com os olhos absolutamente abertos e não podemos dormir tranquilamente de que, olha, vamos confiar em tudo o que todo mundo está dizendo o tempo inteiro, não tem como. E quando a gente se refere a Bacabal, quando eu faço esse questionamento aqui em relação às autoridades, é o seguinte, eu não estou falando de um fato específico. Eu não estou falando que ele deixou de responder sobre o exame toxicológico. Eu estou falando de todo um mapa de situações que aconteceram ao longo desses quase 40 dias que a gente olha e fala, meu Deus do céu, mas isso aí tá um pouco estranho, tá esquisito. Por qual razão esse empurrar com a barriga está acontecendo ali de todas as formas? Por qual razão nós não temos o resultado de um exame toxicológico? Por qual razão alguém vai lá, faz uma denúncia séria, e aí você pode olhar e falar, mas esse cara não tem credibilidade ou não. Mas por qual razão ele não foi ouvido para um depoimento? Por qual razão as coisas estão tão demoradas assim? E aí a gente começa a se questionar, Regis. Você concorda, amigo? Não, concordo plenamente com você, o que é muito raro, né? Concordar com você. Mas assim, as autoridades, elas deveriam vir a público e dizer a verdade, e essa verdade é resumida em uma única palavra. As autoridades deveriam vir a público e dizer, abre aspas, fracassamos, fecha aspas. Porque ninguém quer admitir que tudo gerou um fracasso. As crianças não foram encontradas, não há pistas concretas, não se revela as linhas de investigação, como a Carla bem falou, você não precisa citar minúcias, detalhes, mas assim, linhas de investigação. E nada disso acontece. E aí, ontem, na entrevista, eu particularmente, eu fiquei... Como a gente tinha um tempo reduzido, eu não quis forçar a barra, mas eu fiquei muito incomodado com a postura ensaboada do secretário. Do delegado. A postura ensaboada. Foi usado ali... lamentavelmente, a gente não tinha muito tempo. Mas assim, foi usada ali uma tática de responder desconversando.
Porque, no final das contas, o delegado não disse se a polícia foi encontrar lá o tal do mototáxi. A polícia não disse, por exemplo, a respeito do uso dos cachorros, da falta de rastros, que é um absurdo no caso de crianças perdidas, como na mata, como eles estão dizendo, não existirem rastros. Porque se não há rastros, então é porque as crianças não estão perdidas na mata. E assim, Regis, com todas essas lacunas, é isso que eu não consigo entender, Carlos. Ontem ele foi claro aqui dizendo que, olha, nossa principal linha de investigação é que essas crianças desapareceram na mata. Elas se perderam na É mata. um absurdo total. Sim, eu confesso pra você, minha amiga, assim, olhando pra isso, não para em pé, gente. E não precisa ser nenhum profissional de investigação pra entender isso. Não para em pé esta tese. Olha, depois de muitos anos trabalhando com isso, gente, o que acontece? Existiu um erro de cálculo ali. E eu vou trazer aqui para vocês. Quando você coloca aquele contingente de pessoas, de recursos financeiros, recursos tecnológicos, e não traz uma resposta para a sociedade, isso é um tiro no pé. Entende? Como eu falei aqui para vocês, eu já perguntei para todas as pessoas que sentaram aqui conosco, inclusive no Caso a Caso. Você já viu uma busca de 2 crianças de extrema vulnerabilidade com esse contingente de pessoas, contingente de recursos financeiros e tecnológicos? A resposta que eu recebo de todos, eu estou falando de pessoas, eu perguntei isso para delegados, perguntei isso para policiais militares, perguntei isso para advogados, eu perguntei isso para vários especialistas. A resposta é não. Isso, eu nunca vi isso, nem no Brasil e nem fora do Brasil. Então, dito isso, isso chama atenção. Se você empenhou tudo isso e não me traz uma resposta, significa que você deu um tiro no pé. Porque você precisa responder para a sociedade por que é que você empenhou tanto recurso humano, tanto recurso financeiro e nada voltou. Mas não é que não voltou nada. Não voltou, e assim, e não consegue nem dizer, olha, nós fizemos tudo que a gente podia ter feito. Nós não sabemos o que aconteceu com essas crianças. Não é demérito. É o seguinte, não sabemos. Algo muito grave aconteceu com essas crianças. Algo muito grave aconteceu com essas crianças. E quando eu digo de protocolos de investigação, quando eu digo de linhas de investigação, eu não estou pedindo para nenhum policial me dar sigilo de uma investigação. E digo mais, eu tenho informações sigilosas que jamais passarei para frente, porque eu sei o que eu posso e o que eu não posso passar adiante. Entende? Esse é o trabalho do jornalismo sério. Mas ali é nada, todo mundo fechado em copas, ninguém explica muita coisa, ninguém fala, né, de um possível tráfico, de um possível homicídio, de um possível sequestro. Não existe nada. Então, não. Quando o delegado geral diz que toda a investigação está baseada no depoimento de um menino que voltou, isso me assusta, é pavoroso. Não que ele não seja importante, lógico que ele é, mas uma investigação desta monta não pode se basear em cima somente de um relato de um menino que diz que se perdeu. Será? De novo, será? Eu tenho muitas dúvidas. Se não tem algo muito mais sério em torno de tudo isso. E nós estamos falando com um profissional que fala de forma oficial pela Delegacia Geral. Não é uma pessoa que não conhece a estrutura, as questões de investigação, de protocolos e tudo mais. Isso é assustador. Para mim, é assustador. E outra coisa, é um delegado que desconhece o que os seus subordinados estão fazendo no local. Porque não é um relato só de um habitante do Quilombo que falou de que eles precisam de permissão da polícia para sair do local. São vários relatos. E aí vem o delegado e diz, olha, isso não procede. Então, ou isso é falta de comando... Não, e tem... Sabe o que é o né? Ou o delegado não está sabendo o que está acontecendo lá. Paulo, Carla, eu vou fazer o seguinte.
vocês estão me passando uma informação que precisa ser checada, Vou averiguar. não é? Vou averiguar e volto com vocês com as informações corretas, porque este é o papel. Quando a gente recebe uma denúncia, né, a gente está fazendo a pergunta. Quem tem que investigar uma denúncia ali é a autoridade policial. É o que acontece em qualquer território do nosso país ou em qualquer outro país. Sim. Eles precisam investigar e trazer. Agora, quando você diz de pronto não, não é, temos aí temos uma divergência, porque um fala uma coisa, outro fala o outro. Quem que tá falando o que procede? Carla, o mototáxi afirmou categoricamente para nós, cara. Ele falou, olha, eu estou aqui à disposição da polícia e ninguém veio conversar comigo. Regis, chegaram alguns superchats? Vou pedir para o Fê colocar na tela aqui para a gente ler todas as mensagens que vocês nos enviam aqui. O Léo está revoltado aí, dando a avaliação dele. E ele diz o seguinte, o Fê vai botar para mim aqui, para que a gente... Esse é o último, Fê? É. O Léo está dizendo o seguinte, caso Bacabal será referência de tudo de errado que se pode fazer numa investigação de desaparecimento. É grotesca a sensação de amadorismo que estão. E ele segue dizendo o seguinte, chamem um especialista em busca só para contrastar com a lambança que foi feita em Bacabal. Mostrar ponto a ponto do dia 1, o que deveria ter sido feito, tá aí a sugestão do Léo. O Cleiton dizendo, Paulo, a repórter do Maranhão pediu a você que fizesse uma pergunta ao delegado, porque mudou de delegado e vocês infelizmente não fizeram. A gente não conseguiu fazer pessoalmente, mas nós vamos encaminhar inclusive hoje o e-mail formal para eles, tá, Cleiton? O Leonardo dizendo o seguinte, nem fizeram exame no Cauã, no máximo colocaram ele no soro para hidratar e só. Aquele mundaréu de gente no início destruiu provas e ajudou os culpados a fugir, na opinião do Leonardo. Andréia, bem-vinda ao canal aqui, Andréia, obrigado por ter virado membro aqui do nosso canal, e ele segue dizendo o seguinte, é mais crível gastarem o contingente desse para ocultar o crime, pois o caso ganhou notoriedade muito rápido, não queriam encontrar e sim ocultar, na opinião do Leonardo. E o MC Fly dizendo, eu pergunto se as autoridades então com vontade estão, é isso? Se as autoridades estão com vontade... ou o caso vai acabar em pizza, como o caso Vitória. Fica a indignação. Um abraço de Londres para o Regis Tadeu, MC Fly aí participando do programa. Gente, ao longo aí da nossa programação nós voltaremos aí a falar de Bacabal, vocês não têm a menor dúvida disso, conforme a gente for tendo novidades em relação ao caso, e cobraremos todos os dias por aqui. Do certo? nosso lado, a gente está em contato com a Defensoria para entender, né, essas denúncias que estão chegando, o que está de fato acontecendo com a população ali, né, da comunidade quilombola. Vamos falar aí com o professor Aloysio, que eu acho que é importantíssimo ele trazer essas informações para que cada brasileiro entenda os seus direitos. Isso é a coisa mais importante. Gente, olha, são 9h40. Para você que está ligadinho aqui no Além da Notícia, quase 3.500 pessoas. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia aqui. Mas menos de 1.500 likes. Se você gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar, não custa nada clicar neste joinha. O joinha é importante porque ele avisa o YouTube que nós estamos ao vivo e entrega o nosso conteúdo a mais pessoas. Se você puder, ajuda a gente.